Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, entramos em tua presença aqui, Senhor, para começar essa reunião, essa aula, Pai. Senhor, que seja um momento agradável, que seja um momento de conhecimento, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a entender, a ter insights, Senhor, a, Senhor, ter conhecimento de novas conquistas, novos entendimentos, Senhor, que possa, Senhor, ser útil aqui para o nosso dia a dia, para o nosso empreendimento, é tudo aquilo que convém ao nosso dia a dia, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos lá, então. Bom, essa aqui é a quarta aula, né? Hoje começa, a Thais até me lembrou, que tinha percebido, hoje começa já faz um mês que a gente já estava tendo essas aulas. E na primeira aula, na segunda, a gente falou sobre princípios, né? O princípio do valor e o princípio de longo prazo. O valor é a essência que um empreendedor defende, no longo prazo é a proposta que uma empresa ela propõe para o futuro, né? Ela cria valor na proposta que ela mostra no futuro. São dois princípios que eu sempre vou bater bastante aqui nesse tópico. E ontem a gente começou a entrar em algumas variantes, né, do empreendedorismo. Ontem não, semana passada a gente falou de marketing digital e hoje a gente vai falar sobre inovação. Marketing digital, né, é uma ferramenta, é uma técnica muito presente nas empresas de hoje em dia. Inovação é a segunda vertente principal aí que dizem. Eu terminei a última aula com a frase do Philip Kotler, né, que é o grande renomado em marketing digital. Ele falou que marketing é uma das melhores fontes para novas ideias, né? E eu vou começar com essa frase, depois eu vou voltar nela para entender um pouco mais a fundo o que ele quis dizer com essa frase. Mas basicamente aqui é pegar o gancho do marketing digital com a inovação. Se eu não me engano, o próprio Philip Kotler que fala uma frase assim: as empresas, os empreendimentos que estão no formato da nova economia, né, que é o formato de negócio escalável, como a gente comentou na segunda aula, quando você já tem uma linha de negócio nesse nível escalável, você só tem que investir em marketing digital e inovação. Todo o resto é custo, ele falou. Então, todo o resto você minimiza o custo e foca em marketing digital e inovação e é garantido que você vai ter crescimento. Eu discordo parcialmente, eu acredito que existe um terceiro pilar aí, além do marketing digital e inovação, que acho que é até mais importante do que os dois, que é investimento em pessoas. Isso são as próximas aulas, eu vou começar a entrar mais nesse tópico, que eu acho que é ainda mais importante do que marketing digital e inovação. Mas eu concordo com ele que marketing digital e inovação são dois pilares fundamentais para as empresas de hoje, né? Muito mais, antigamente também já existia, mas esses dois pilares se tornaram cada vez mais importantes. Então a gente falou de marketing digital semana passada, hoje a gente vai falar então de inovação. Só que eu vou fazer diferente, hoje vai ser um pouquinho, nas outras foi mais técnicas, teoria, hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou entrar um pouquinho no que eu falei na primeira aula, que é entrar um pouco na mentalidade do empreendedor, né? Tanto marketing digital como inovação, eu tenho duas aulas de cada um para poder apresentar. Uma aula mais prática, mostrando as técnicas, né? E uma aula mais profunda, entrando na mentalidade, na cabeça de alguém que pratica o marketing digital ou pratica a inovação. E semana passada em marketing digital, eu dei uma aula mais prática, mostrando a estratégia que o Facebook teve, algumas táticas, né, de marketing digital que a gente pode aplicar, que a gente vê pessoas aí que estão aplicando e estão dando certo, né? Então eu mostrei uma aula mais prática e eu pretendo futuramente fazer uma aula de marketing digital mais na mentalidade. O que uma pessoa, qual que é a mentalidade de uma pessoa, como tem que ser a mentalidade de um empreendedor quando ele aplica alguma técnica de marketing digital? Faz sentido com os princípios da empresa dele? A gente comentou um pouquinho semana passada, mas foi bem superficial. Então, futuramente eu quero fazer ainda uma aula de marketing digital voltada a princípios, voltada à mentalidade do empreendedor. E do lado da inovação, também eu posso dar uma aula mais prática, como uma aula mais mentalidade. E aqui eu quero fazer diferente, eu quero começar com a parte da mentalidade, não na parte prática. Por quê? Porque o marketing digital, eu posso mostrar para vocês, existem técnicas X, Y, Z. São técnicas que outras pessoas já fizeram, vocês podem aplicar e vocês podem ver se vai dar certo ou não. É algo aplicável. Agora, inovação, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar: a Gillette ela inovou, ela criou lá o barbeador, colocando 3 lâminas, que é descartável, né?
ganhou o mercado. Pô, é uma história super interessante, eu adoro ouvir histórias desse tipo. Mas, pô, eu sou advogado, né? Eu trabalho com óculos, né? Tem um pessoal que mexe com chocolate e tal. O que eu consegui aplicar com a história da Gebest, por exemplo? Então, pegar as práticas de empresas que inovaram é muito difícil você praticar no seu negócio. Então, aqui eu vou inverter a ordem. Aqui eu vou primeiro dar uma aula a mais mentalidade. Como é que o cara chegou na ideia de ter aquela inovação? Ele pensou diferente. E para pensar diferente, ele passou por um processo. Então, eu vou focar um pouquinho mais nesse contexto mais profundo, vamos dizer assim, de mentalidade, e depois eu dou uma aula prática, porque quando eu vou começar a mostrar os exemplos, aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor, assim, entendi porque ele teve esse insight, porque ele já tinha virado a chavinha lá, então só pensar mais ou menos dessa forma. Então hoje eu vou focar um pouquinho, a aula vai ser curta, e a ideia aqui é mostrar um exemplo meu, tá? Porque talvez você pergunte, poxa, mas Tiago, você tem a cabeça de inovador para poder ensinar isso para vocês? Eu acredito que ainda estou longe de ter uma cabeça totalmente aberta, igual o pessoal que consegue inovar. Mas eu tive uma experiência muito favorável, que eu gostaria de mostrar essa experiência para vocês, compartilhar essa experiência que eu tive com vocês, e isso me deu um gatilho muito importante. Eu quero passar como se fosse um testemunho, mas uma experiência no mundo da inovação, né? E tudo isso que eu estou falando não precisa ser um empreendimento seu, pode ser em cargos no qual você opera. O meu exemplo que eu vou dar foi na engenharia, que eu tinha meu cargo, não era empreendimento meu, era aí como empreendedorismo. Tá? Então hoje eu vou passar esse exemplo e depois disso eu vou comentar alguns princípios, algumas coisas que eu observei, né, a respeito dessa experiência que eu tive em relação à cabeça. Então eu coloquei aqui uma fotinha, né, um exemplo meu aqui. Bom, eu trabalho numa empresa chamada MSC Software, no escuro ali, mas a letra MSC. Em 2015 eu comecei a estagiar nessa empresa, é uma empresa de engenharia, e aí, né, passado o estágio, eu fui promovido e sigo trabalhando nessa empresa até hoje. Né? Eu tive uma experiência muito interessante dentro aí da engenharia. Em 2015 eu ainda estava na faculdade, né? Eu fiz acho que um ano e 8 meses de estágio, consegui a promoção, eles gostaram, né, do meu trabalho, me promoveram. Né? E nessa época, eu tinha meu chefe nessa época que era um chefe que era engenheiro. Né? O que a gente oferece? É uma tecnologia chamada CAE. Eu preciso explicar um pouquinho do que é essa tecnologia para vocês entenderem a experiência. Essa tecnologia CAE, ela é uma sigla em inglês que significa Engenharia Assistida por Computador. Então é uma engenharia que pode ser aplicada pelo computador. Né? Essa tecnologia aqui no Brasil ainda está crescendo, já está começando a se tornar comum, mas até então, alguns anos atrás, não era tão comum. Fora do Brasil já é bem conhecida, mas aqui no Brasil ainda tem poucas pessoas que atuam nessa área, é uma área bem específica, e é uma tecnologia muito, não diria disruptiva, mas uma tecnologia muito forte. Por quê? Supomos que uma empresa tem uma engenharia que quer desenvolver algum produto, uma cadeira, por exemplo. Deixa eu pegar uma cadeira aqui, que é mais fácil para explicar. O engenheiro que vai desenhar essa cadeira aqui, ele tem que tomar algumas decisões. Ele tem que saber qual que vai ser a dimensão, né, aqui do encosto, ele tem que saber qual que vai ser a altura aqui da parte de baixo, ele tem que saber qual que é o material que ele vai usar. Tem uma série de decisões que ele tem que tomar para garantir que essa cadeira vai ser ergonômica, para garantir que essa cadeira vai ter um custo baixo, né, vai ser algo acessível, que ela seja bonita, e o mais importante, quando alguém sentar aqui, que ela não quebre, né? Então ele tem que fazer algumas análises para garantir que ela não vai quebrar, que ela vai atender todos esses requisitos. Como que se fazia antigamente, e até hoje ainda eles fazem, para saber se vai quebrar ou não? Eles fabricam essa cadeira, um protótipo físico, chama lá o amiguinho, um gordinho lá, ou pega uma carga, coloca em cima e vê se quebra, né? E testa, quebrou, não quebrou, joga de cima e começa a fazer alguns testes, né? Então, ele constrói um protótipo físico e testa para ver se funciona. Essa é a maioria das engenharias. Agora, em um avião, como é que faz um avião? O cara vai construir um avião e vai fazer decolar para ver se vai voar ou não? É totalmente inviável. Então, eles usam outras tecnologias para validar, né, um avião, um caminhão, né, um produto mais complexo.
Como que eles fazem? Bom, engenharia a gente aprende cálculo na faculdade, a gente aprende matemática, para conseguir prever se vai quebrar, se o avião vai decolar, se as forças de sustentação do avião vai fazer o avião subir, né? Se quando um caminhão, um bitrem, né? duas carretas, na hora de fazer uma curva, se não vai capotar. Então eu consigo matematicamente prever. Só que quando você tem uma caneta e um papel, uma calculadora, o engenheiro até consegue fazer cálculo, mas ele só consegue calcular coisas simples. Quando entra já em algo mais complexo, como um avião inteiro, é inviável você fazer o cálculo à mão, na calculadora. Então você acaba precisando de um computador. E como que eles fazem esses cálculos ultra complexos no computador? Eles compram um software que faz esses cálculos. Então o software vai mostrar se o avião vai conseguir decolar, se lá em uma determinada situação a asa não vai quebrar, a turbina não vai quebrar, né? Se o carro na hora de passar por um buraco não vai quebrar alguma suspensão. Tudo isso é possível fazer com software. E esse software que a MSC desenvolve e a gente oferece, que é essa tecnologia CAI. A tecnologia CAI ela também é conhecida como simulação. Então as empresas elas simulam se alguma coisa vai quebrar, elas simulam se um caminhão vai tombar, elas simulam se o avião vai subir, elas simulam se a turbina do avião vai fazer muito barulho, porque imagina, quando eu vou para o Japão, eu pego um voo de 14 horas, imagina 14 horas com a turbina no seu ouvido, se for algo muito alto, né, isso pode causar danos, então ele tem que acusticamente ter um requisito, né? Então tudo isso com a simulação, com softwares que a gente vende, a gente consegue resolver. Então perceba aqui, explicando assim, acredito que não é difícil de entender. Porém, quando a gente vai numa empresa e a gente encontra um grupo de engenheiros e a gente apresenta essa tecnologia, o que o engenheiro ele vai querer saber? Cara, como é que funciona isso? Qual que é o cálculo que o software está fazendo por detrás? Né? Eu não posso cegamente acreditar no software. Eu tenho que entender o cálculo. Então nós, né, no meu caso que trabalho no departamento técnico, eu tenho que ter o conhecimento matemático, que aí entra uma matemática mais avançada, para conseguir explicar, para conseguir vender, para conseguir dar um treinamento depois. Então é um conhecimento muito específico, né? Por isso que tem poucos engenheiros no mercado. Então quem atua nessa área são pessoas mais específicas dessa área. Existem engenheiros que, se você falar CAI, eles não sabem o que é, porque é algo tão específico do mercado, da tecnologia que está começando agora, que tem engenheiros que fizeram a mesma faculdade que eu e às vezes não tem tanto conhecimento dessa área, porque não está atuando nessa área. Então perceba, aqui eu até coloquei uma imagenzinha de um caminhão, né? Aqui ele mostra até essa escala de cores, né? É o que o software ele calcula. Onde está vermelho é onde tem possibilidade de queda, tem possibilidade de ter ruído alto, né? Então é muito comum essa imagem de escala de cores nesse mundo de CAI. Agora imagina, o meu chefe ele é engenheiro, obviamente ele conhece a solução, ele sabe debater, né? Só que quando a gente chega para uma empresa, a gente chega para um gerente e a gente fala, a gente tem um software que você consegue fazer todos os protótipos físicos, todos os testes que você faz no laboratório, você pode fazer no computador. Você não precisa gastar dinheiro para construir protótipo, para parar a linha. O cara fica assim, como é que é? Se eu preciso comprar um software, ele já vai mostrar para mim, eu não preciso mais gastar aquele monte de dinheiro, e ele fica com o olho brilhando, diz, nossa, eu preciso disso. Só que não é exatamente assim. Existe essa matemática por detrás, ele precisa ter um engenheiro qualificado para entender a matemática e saber fazer a simulação da forma correta. Porque se ele fazer da forma errada, o software vai falar uma coisa, mas na hora que ele for montar não vai quebrar, vai acontecer outras coisas. Então é muito perigoso, uma responsabilidade muito grande. Então, nós que estamos vendendo essa solução, nós temos essa responsabilidade muito grande de saber notificar da forma correta, vender da forma correta. Por isso que o nosso engenheiro, o nosso chefe é engenheiro. E a imagem, eu coloquei uma imagem bonita, mas na verdade na tela do software é um negócio muito atraente, é um carrinho lá, que é uma simulação de um carrinho passando numa rua esburacada, para ver se vai quebrar a suspensão, uma coisa desse tipo. Mas você olha assim, parece um videogame, não é muito atraente, é algo que quem não conhece vê, vai ficar assim, nossa, que top, é algo mais simples, né? E o que aconteceu que depois de eu passar alguns anos na empresa, o meu chefe saiu, ele teve uma outra oportunidade, ele foi para fora do Brasil e a gente ficou durante um mês sem chefe, né?
a nossa sede fica nos Estados Unidos, então o pessoal dos Estados Unidos começou a buscar uma nova pessoa para entrar no lugar do chefe. Então a gente ficou com aquele receio, quem que vai ser o nosso chefe? Foi uma experiência que eu tive, na época a gente ficou assim, cara, tem que ser um engenheiro que entende dessa tecnologia, porque se entrar uma outra pessoa que não entende, vai dar muito ruim, né? Ele não vai saber vender, e a empresa talvez não vai para frente. E a gente ficou com muito receio de entrar um administrador, um vendedor, e não um engenheiro. E foi exatamente isso que aconteceu, entrou um administrador, né? O nome dele é Valmir Vaz, que é esse moço aqui, ó. Esse foi o novo chefe que entrou. Ele é administrador, ele também é vendedor, um ótimo vendedor. A gente foi ver o histórico deles e ele conseguiu vender vendas de milhões para Embraer, empresas grandes. Então, um cara com baita de potencial. Só que ele não é do mundo de CAI. E a gente ficou assim, nossa, como é que vai ser essa experiência, né, de ele vai ver a nossa solução, ou às vezes ele até entrou na empresa vendo a nossa solução, imaginando que vai conseguir vender um monte, porque é uma solução super disruptiva e tal, e jogou aquele papo de vendedor para todo mundo. Então a gente ficou com muito receio, ele entrou, a gente foi, né, com cuidado, explicou, ó, é um produto complexo, né, ele não é tão fácil de ser vendido, tem processo de venda que dura 1 ano, 2 anos, é complexo. A gente foi, né, alertando ele para ver se ele não ia sair querendo vender para todo mundo. E ele é um baita de vendedor, né? Ele começou a levar reuniões com empresas grandes e tal, e a gente com o pezinho atrás. E ele me levou numa reunião com o cliente, né? Aí ele como vendedor e eu como técnico. E aí a gente começou, né? Teve toda a interação para lá. E eu não me acho que eu sou um bom vendedor, eu não acho que eu falo tão bem, né? Hoje eu aprendi bastante, né? Depois de tanto praticar, você aprende um pouco, mas ainda não acho que eu sou um bom falador, não falo, né, de uma forma tão convincente, né? E naquela época, muito menos. Eu gaguejava, o cliente perguntava, às vezes eu, né, tinha que pensar antes de falar. Eu falei, nossa, acho que ele não vai gostar de mim, né? Ele é vendedor, ele tem todas as táticas, né, de vendas e tal. E aí, depois dessa reunião, ele chegou para mim e falou, gostei de você. Eu falei assim, mas você gostou por quê? Porque você é sincero. Quando o gerente industrial lá do outro lado perguntava alguma coisa, você parava, pensava, respondia, e não respondia o que ele queria ouvir, respondia o que era certo, né? E o técnico tem muito perfil disso, né? A gente, né, tenta se defender mais do que atacar igual um vendedor. E ele falou assim, eu gostei porque você é sincero e você transmite essa sinceridade. Eu sou vendedor, olha, o pessoal vê eu com essa carinha aqui, ele já sabe que eu sou vendedor, sabe que eu vou querer jogar em cima, vou querer falar alguma coisa a mais. Você não, você dá essa confiança no cliente, né? E aí o cliente ele só me busca quando ele quiser desconto e tal, mas aí é minha área, desde que eu cuido. Então ele gostou de mim, aí a partir disso, todas as reuniões ele me levava como representante técnico, né? E eu comecei a interagir bastante com ele. E às vezes, como ele não tinha conhecimento da engenharia, da parte matemática, na hora que eu ia conversar com ele, eu tinha que ser bastante, né, tinha que resumir bastante coisa, não poderia aprofundar muito, porque eu não poderia cobrar dele um conhecimento que ele não teria, né, não seria da área dele. E essa interação foi muito interessante, porque ele chegava para mim e falava, Thiago, vamos na empresa tal, e qual produto que dá para a gente vender lá? Eu falei assim, eles têm que ver se vai quebrar, tem que ser esse produto. Eles têm que ver se não vai vibrar, esse produto aqui, e esse outro aqui. Aí ele falava assim, mas esse outro aqui não dá para vender não? Eu falei, não, esse outro não, o produto deles é muito simples, esse outro aqui é para fazer materiais compósitos, aqui é aplicação muito avançada, não faz sentido apresentar para ele. Ele falava, não, mas coloca na apresentação, a gente vai apresentar para eles. Eu falava, né? Eu como técnico, eu tenho um conhecimento técnico e ele está querendo colocar por cima. Mas eu ia lá e colocava na apresentação, chegava lá, fazia a apresentação, o cliente falava, gostei desse, esse aqui não é interessante não é para mim. Tá bom, a gente vai lá e focava nos outros. Chegava outro cliente, e aqui, o que você acha que dá para vender? Vou vender esse. E esse outro aqui? Esse outro aqui não faz sentido, mas coloca na apresentação. Eu falava, tá bom. Ia lá e colocava na apresentação e ia para o cliente, né? O cliente falava o que precisa. E começou esse fluxo, né? E aí, tudo que ele comentava,
a minha vontade era falar assim, não faz sentido fazer isso. Não, isso não bate, isso o cliente não vai ter, essa informação o cliente não vai ter, mas ele pedia para colocar, e eu colocava. Até que começou a chegar alguns clientes, que aquilo que ele pedia para colocar era aquilo que chamava a atenção do cliente. E eu falava, mas caramba, que coisa estranha, né? E aí a gente continuou essa interação, e ele começou a me pedir para fazer apresentações de produtos que eu não tinha conhecimento. Eu disse, vamos colocar isso aqui. Eu disse, não, me chama o outro rapaz lá, que é a área dele. Não, quero você, que você vai fazer. Aí eu varava a noite estudando, porque no outro dia tinha apresentação, eu tinha que falar, e você tem que mostrar confiança, né, no cliente. Ia lá e fazia a apresentação. Às vezes não vendia, às vezes, né, o cliente gostava. E toda vez ele começava a jogar coisas que não eram da minha área, que não era meu conhecimento, ou que eu sabia que não fazia sentido, mas ele ia colocando. Isso foi em 2018. Isso se tornou tão natural que quando ele pedia isso para outras pessoas, a pessoa falava, não faz sentido, não vou colocar. Então pede para o Thiago faz, o Thiago coloca. E foi indo. Sem eu perceber, eu comecei a abrir na cabeça. Aquela cabeça, né, eu fiz 6 anos de engenharia, eu tenho conhecimento, eu sei do que eu estou falando, eu sei que não vai fazer sentido. As nossas certezas são o que mais limita a gente. E o Valdemir me ajudou a expandir esses limites. Eu comecei a ver outras oportunidades. Até que quando ele chegava para mim e falava assim, Thiago, o que a gente vai oferecer para essa empresa? Eu já falava, vamos oferecer esse, porque mesmo não fazendo sentido, existe uma mínima possibilidade. Ele falava isso mesmo. E aí ia lá e a gente conseguia ter um processo, né, bastante eficiente. Resultado disso, em 2018, todo ano a gente tem uma conferência nos Estados Unidos, na nossa base, a gente vai lá, tem premiação, tem apresentação dos cases maiores e tal. E nesse ano eu fui e recebi o meu certificado lá de melhor funcionário técnico daquele ano. Eu levei um susto, eu falei assim, mas por que eu? E aí o diretor lá de cima, americano, chegou para mim e falou assim, eu gostei de você porque você aceita todos os desafios, você é o único daqui que conseguiu fazer uma venda de todas as soluções, mesmo não sendo na sua área, você agarrou esse desafio. Aí eu olhei para o Valdemir, ele estava com o sorrisinho do lado, e falei assim, entendi o que ele estava fazendo comigo nesse processo. Ele estava abrindo minha cabeça. E isso foi fundamental, porque agora às vezes eu encontro um engenheiro e ele fala assim, eu sou especialista nessa solução. E ele mata a pau naquela disciplina, mas você sai daquela disciplina, ele já fica perdido. E eu percebi que o Valdemir me ajudou a expandir esse oriente. Por mais que eu não seja especialista em tudo, eu consegui entender um pouquinho de cada disciplina, consegui ter esse manejo, né, que hoje, né, principalmente, é fundamental, né, que é um espírito mais brasileiro. O americano já não tem tanto esse espírito. E isso, para mim, foi fundamental, né, esse processo de abrir a cabeça. Na época eu não percebi. Depois, em 2020, teve também uma outra conferência, né, essa da empresa, que foi na Europa, foi na Espanha. Eu não fui, mas 2 colegas meus foram, e eles voltaram assim, cara, foi muito bom, foi super legal, foi um ano que foi feito umas coisas bem diferentes. E ele falou assim, foi um palestrante lá, super bacana, que me deu uma palestra, top, gostei. O que ele falou? Falou sobre inovação. Legal, mas eu não fui, eu não assisti, eu só vi eles falando, né? E aí, nos e-mails lá, eu vi um dos e-mails que eles trocaram internamente, eu comecei a ver esse e-mail, comecei a ver os e-mails anteriores, e eu vi um link, onde tinha todas as apresentações dessa conferência. Eu entrei lá, era um link fechado, mas tinha todas as apresentações, eu corri lá e procurei esse palestrante que falava sobre inovação, e encontrei ele. O nome dele é um suíço, chamado Bertrand Piccard, não sei como é que fala, não sei aqui, alemão aí. Mas esse cara aqui, ele é psiquiatra e ele fez uma das viagens mais longas de balão. Ele é balonista, né? Ele conseguiu fazer uma viagem de quase 30 dias com um balão, o que é bastante desafiador. O balão não aguenta tanto tempo assim, né? Então ele desenvolveu, é um cara super. O pai dele trabalhou na NASA, então é um cara muito influente. E ele foi lá, fez uma palestra mostrando um pouquinho da experiência que eles tiveram. E ele também desenvolveu um avião onde eles colocaram placas solares na asa. Então era uma asa com envergadura enorme para poder caber máximo de placas solares. E esse protótipo de avião, um mini avião, era movido a energia solar. Ninguém nunca fez isso e ele foi o primeiro que conseguiu decolar
e trazer essa inovação. Ele fez ele foi chamado como palestrante para fazer uma palestra nessa conferência e eu assisti. E ele falou uma frase que ele estralou para mim, eu entendi todo o processo que o Valdemir me ensinou durante um ano, que é essa frase aqui. A inovação não vem quando você tem uma ideia, ela vem quando você se livra de uma velha crença. Isso foi muito profundo para mim, porque quando a gente vê inovação, a gente vê Apple, a gente vê a Gillette, você vê Facebook, você vê um monte de empresas inovando, você fala assim, cara, que ideia, Uber, que ideia ótima, por que ninguém pensou isso antes? Né? Você vê Nubank, a gente enxerga como uma ideia mirabolante, mas a inovação não é uma ideia mirabolante, é algo que você, é uma certeza que você desafiou ela. Quando você desafiou aquela certeza, você não, tem uma coisa que eu tenho certeza que é assim, mas quando você questiona ela e começa a entender outras possibilidades, é onde vem a inovação. No final dessa apresentação, o rapaz lá perguntou, mas como você se sente feita essa inovação? Ele falou assim, eu me sinto normal, porque para mim inovação não é alguma coisa extraordinária, é uma coisa comum, na verdade é uma coisa que você deixou de ser comum, uma coisa que é um novo comum que você desenvolveu. Então ele tinha uma cabeça muito diferente, né, do que a gente tem. Eu entendi que o processo de inovação, você ter uma nova ideia, você conseguir expandir o seu negócio e ter novos projetos, não tem a ver com você fazer algo mirabolante. Tem a ver com você desafiar o que é básico, o que é normal, o que é considerado como normal. Né? Eu até anotei algumas frases que ele falou aqui. Olha só, ele não é evangélico, ele falou o seguinte: o impossível não está na realidade, ele está na mentalidade das pessoas. O impossível ele não está na realidade, o impossível não existe, ele só existe dentro da nossa cabeça. Quando a gente fala assim, mas isso aqui não tem como fazer. Ele contou a história do bisavô dele, que ele levou o telefone na Suíça, né? Antigamente quando não tinha ainda. Ele chegou para todo mundo, pegou um telefone, fez uma ligação com a esposa dele, né? Mostrou como é que funciona, as pessoas, isso não vai funcionar. A única forma de um telefone funcionar é você conectando um cabo de uma casa a outra. Então você teria que conectar vários cabos, vários fios da sua casa até as pessoas que você conhece, e também das casas que você não conhece, porque talvez um dia você vai conhecer ela e precisa ligar. E aí você não vai mais conseguir ver o céu de tanto fio que ia ter. Isso era lógica para eles. Hoje, no futuro, a gente olha para isso e fala, cara, que absurdo. O celular se liga sem fio, não tem nenhum problema. Mas naquela época, ninguém tinha essa visão. E uma pessoa foi lá e falou, não, dá para fazer. E brigou por aquilo e conseguiu. O que pra gente é ridículo de se imaginar, mas que talvez futuramente pode ser uma realidade, né? É aí que entra a cabeça de uma pessoa que pensa em inovação. Aí que é a pessoa que ele vai questionar o que é óbvio, né? Eu até comentei no primeiro dia de aula que o que acontece se eu derrubar esse controle aqui, se eu soltar, o que vai acontecer? O que passa na cabeça de vocês? Vai cair. Isso é o mais óbvio possível, você não precisa pensar muito para achar que vai cair. E a inovação, ela vem entre eu falar o que vai acontecer e você falar que vai cair. Né? Agora, se eu falar que se eu derrubar isso aqui, não vai cair, ele vai subir. Pô, claro que não, é impossível, você está enfrentando a lei da gravidade. A física fala que não vai cair. Né? É muito óbvio, mas quando você para antes do óbvio e fala, mas teria como ele subir ao invés de cair? Poxa, mas e se tivesse... Aí você começa a viajar, é literalmente viajar. Brainstorm. É brainstorm, exatamente. Se tiver um imã... Não tem ideia ridícula, né? Vamos avaliar todas as possibilidades. E aí você começa a explorar horizontes que você não exploraria se você não parasse e pensasse em algo tão simples. Né? E é normalmente aí que vem a inovação. Como é que o colombiano lá abriu no Nubank? Ele foi no banco e tentou fazer um processo lá bancário, foi super difícil, ele falou assim, por que é difícil? Não precisa ser difícil. Enquanto que todos os brasileiros que já cresceram nesse ambiente e já estavam submetidos a esses processos burocráticos dos bancos, não paravam para pensar, ou até falavam, nossa, é burocrático, né? Mas é assim. Né? E aí foi uma pessoa lá e falou assim, não precisa ser assim. E foi lá, desenvolveu a Nubank, né? Que é trazendo a proposta de simplicidade
no mundo dos bancos. Então, pode falar. Teve uma situação quando a NASA fez uma pesquisa porque precisava fazer anotações, né? Então eles teriam que desenvolver uma caneta que escrevesse. Essa história Você conhece a história? Sim. Tem que na gravidade tem que desenvolver e tinha, acho que um capital de 1 milhão para fazer algo, um projeto nesse sentido. Aí um dos engenheiros falou: não, vamos levar um lápis. Então resolvido. Matou a pau. Então, quer dizer, saiu desse pensamento, fez a inovação mais simples, né? Exatamente. E o simples, ele é poderoso. Eu não sei o que falou também, que falou que às vezes inovação é só fazer o básico bem feito. Se você fala, que é o caso do Nubank, né? O Nubank não fez nada demais, ele só fez algo que era para ser básico, óbvio, ele fez da forma correta. Tem uma história muito legal, não sei se vocês já conhecem também, é muito parecido com essa história da caneta, aquela caixinha da pasta de dente, que aí já ouviu. Que ele falava que acontecia na linha de produção de pasta de dente, né, muita pasta de dente que saía por dia, e aí acontecia que às vezes eles esqueciam de colocar a pasta de dente numa caixinha e colocava a caixinha vazia e ia para o mercado. Chegava no mercado, o pessoal pegava e estava vazia. E aí chegava na engenharia e falava assim: precisa desenvolver algum processo aí para não acontecer mais esse erro na linha de produção. Chamaram, contrataram lá uma empresa de engenharia, eles foram lá, calcularam, fizeram uma máquina e que no meio da linha de produção eles medissem o peso da caixinha, uma máquina super tecnológica que eles passavam ali por um processo de medição de peso e se via estava muito leve, ele tirava a caixinha automática e só ia as caixinhas com uma pasta de dente dentro. Eles não, show de bola, implementou, pagaram lá a empresa, implementou a máquina e colocaram, passaram, e acabaram os problemas, pararam de reclamação. Aí passou 1 mês, 2 meses, chegou um rapaz lá na auditoria e falou assim: deixa eu ver lá a máquina como é que tá. Aí ele desceu na linha lá, chegou na máquina desligada. Aí o gerente falou assim: mas como assim? Aí chamou lá o operário e falou assim: desculpa, por que tá desligado? Quanto tempo tá desligado? Isso aí a gente desligou faz 1 mês que a gente não está usando essa máquina então. Poxa, mas pararam de vir reclamação e tal, e vocês não estão usando a máquina? A gente parou porque toda hora ele parava a linha, a gente tinha que vir ligar, fazer todo um processo, estava no trabalho, a gente desligou com o ventilador. Que aí quando passava uma caixinha vazia, o ventilador jogava longe e não precisava mais da máquina. Fazer vaquinha, Fazer uma vaquinha que não tem ventilador. Aí o que estava vazio sai voando e já era, tá tudo certo. Que era um projeto que já existia. O ventilador já existia. Olha só, uma vaquinha eles conseguiram resolver um problema que às vezes a empresa está travada naquele mundo. Eu preciso investir, eu preciso de tecnologia. A tecnologia é muito bem-vinda, mas a simplicidade é melhor do que a tecnologia. Então, às vezes, a solução ela é tão simples que a gente só não enxerga porque a gente está travado em algumas certezas que a gente tem, e que se a gente não conseguir se livrar dessa certeza, que hoje, quando chega uma requisição lá na engenharia, a minha cabeça está muito mais diferente do que aquela época. Naquela época é assim, pronto, não tem papo. E existe uma resposta que dá calafrio só de ouvir e eu ouço muito. Se eu dei o exemplo aqui, se eu derrubar aqui, o que vai acontecer? Vai cair, por quê? Porque é a lei da gravidade. Pode ser que alguém levanta a mão e fala assim: não, vai cair porque sempre caiu, e não é agora que vai deixar de cair. Nossa, eu uso muito isso. Por que esse processo é assim? Porque sempre foi assim, e vai continuar sendo. Não, mas não pode ser diferente. Não, sempre foi assim e vai ter que ser assim. É a resposta mais assim, preguiçosa, que você não quer pensar para responder essa pergunta, então eu vou responder de uma forma. É a resposta mais conformável, eu diria assim. Porque todo mundo faz assim, eu vou fazer diferente. Exatamente. Todo mundo faz assim, dá certo, por que é diferente? Isso é muito Exatamente. Se todo mundo faz assim, é porque provavelmente é o melhor jeito, Só que aí você não se permite explorar novas oportunidades, e é aí que está o grande potencial de você ter algo diferente, que eu acho que é super interessante. Ele falou uma coisa muito interessante que eu vou trazer na aula de investimento de pessoas também, que ele falou assim: se você quiser desenvolver um projeto, desenvolver um time, jamais se associe com alguém que pensa igual a você.
Se eu sonho dele, ele era psiquiatra, ele falou assim, ó, eu contratei um engenheiro, eu contratei um outro cara lá, eu contratei pessoas totalmente diferentes. Eu não contratei nenhum psiquiatra para trabalhar comigo. Porque senão, ele só vai alimentar o meu ego. Eu vou falar uma coisa e ele vai concordar. E aí, ele até comenta, aí o 1 mais 1 vai ser igual a 1. Enquanto poderia ser 1 mais 1 igual a 3, que o pessoal fala, né? Quando você pega dois talentos diferentes e junta de uma forma eficiente, né? 1 mais 1 fica igual a 3. Agora, quando você pega uma pessoa que pensa igual a você, 1 mais 1 fica igual a 1. Você não tem uma nova ideia. Então, ele fala de coisas muito interessantes nessa palestra. Então, não tem mais uma que ele fala do bisavô. Qualquer do bisavô que eu já comentei. E ele tem um lema, né? Que ele comentou lá. Eu coloquei em inglês porque eu ouvi tantas vezes ele falando isso que eu deixei em inglês. Drop the ballast significa derrube os lastros, vamos dizer assim. Ele é balonista, né? Aquele seu balãozinho dele que ele viajou, né, há 30 dias. E como é que funciona o balão? Que direção que o balão vai? Direção que o vento está soprando. Não tem o volante lá que fala agora eu vou para cá, não tem o leme que faz, não, o balão vai na direção que o vento está indo. Como é que eles fazem para poder controlar que direção que eles querem ir? Ele comentou lá que no céu, dependendo da altitude, se você está numa altitude, o vento está batendo de um lado. Se você subir ou descer, você pode chegar numa outra altitude que o vento pode estar batendo de outro lado. Então você tem que ficar subindo e descendo para conseguir achar qual é a direção que você quer ir. Achou aquela altitude? Mantém e vai. Mudou de direção? Muda de altitude de novo para conseguir ajeitar a direção. Assim funciona o manejo do balão. Achei bem interessante. Nossa, agora, tremendo isso. Interessante, né? Eu não sabia que o vento batia em direção diferente dependendo da altitude também. Achei isso, é diferente de um avião. Tem uma turbina lá que empurra e vai na direção que ele está apontando. Agora volta o balão não. Se for ver, velas também são assim, As né? velas também são assim. Dependendo, você reposiciona e você... Exatamente. Mesmo o vento indo para uma direção só, você consegue reposicionar, né? Você tem que aproveitar a direção que o vento está indo, né? Se você for contra, você acaba não tendo eficiência. E aí, o que ele comentou? Falei assim, então, chegava uma hora que a gente subia, aumentava lá o fogo, subia, e não achava a direção que eu queria andar. Chegava uma hora que eu não conseguia mais subir. O que eles tinham que fazer? Derrubar os lastros. Então, tudo que era lixo, tudo que era tanque de combustível vazio, tudo que eles podiam descartar, eles descartavam no mar, em região habitável. Então, eles descartavam, tiravam os lastros para eles conseguirem subir. Quando eles chegavam lá em cima, ele tinha mais opção de altitude, porque ele podia descer e pegar a altitude que ele quisesse. Então, quanto mais eles liberavam os lastros do balão, eles conseguiam ter mais opção de direção de vento. Então ele fala, drop the ballast, que é liberar os laços. O que isso quer dizer na nossa vida como inovador? Às vezes a gente tem a certeza que a gente está amarrado àquela certeza, coisa que a gente tem certeza que vai dar certo, e às vezes a gente precisa liberar, a gente precisa deixar de lado algo que a gente tem a certeza absoluta para conseguir explorar novas direções. Esse é o lema dele. Então, você vê o nome dele, Bertrand Piccard, você vai ver lá, drop the ballast, é o lema dele. Ele fala, a gente às vezes tem que liberar coisas que a gente não quer liberar, que é desconfortável, né? Pô, eu desenvolvi uma empresa que faz desse jeito. Chegar uma outra pessoa e falar assim, por que você não faz desse outro jeito? Não, eu vou fazer do meu jeito, é minha empresa, eu tenho que fazer desse jeito, que é o jeito que é minha identidade e tal. Mas e se você tentar? Então, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa que é óbvio para você, que é certeza para você, para conseguir explorar novos horizontes. E é assim, né, que pelo que eu leio e tudo mais, que eu vejo que o pessoal, é assim que eles identificam novas oportunidades, novas ideias, né? E essa experiência foi muito marcante para mim com o Valdemir. Hoje eu agradeço muito ele, né? Por ter sido chato, por ter sido, né, insistente, e hoje, infelizmente, ele não é mais um chefe, já mudou, já 2 vezes de chefe já, mas até hoje, às vezes eu mando mensagem para ele lá, é uma pessoa que eu tenho muito é como se fosse um líder, às vezes eu busco ele para pedir conselho, né, na parte empresarial. Então é algo muito forte. E aí eu termino com aquela primeira mensagem, né? Marketing é uma das melhores fontes para novas ideias. Por quê? Porque a gente se depara muito com a situação, eu fiz um negócio para o cliente e ele achou ruim e
criticou, ou ele me falou alguma coisa que eu não gostei. E quando você é empreendedor, ou quando você é um empregado dedicado, que você dedica aí horas, né, esforço para conseguir desenvolver um projeto, um empreendimento, e alguém chega para você e fala, acho que aqui está ruim, dói, é um processo assim que é difícil da gente aceitar, mas é exatamente essas críticas que pode te trazer uma nova ideia, que pode te tirar da sua certeza e te mostrar um horizonte que você não está explorando, e às vezes naquela direção é onde pode ter o sucesso, onde pode ter algo que vai fazer você crescer. Então, qual que é a grande lição aqui de mentalidade? Eu já olho mais nessa parte profunda, que às vezes você receber essas críticas, seja de um amigo, seja de um cliente, seja de pessoas próximas ou não próximas, sempre existe uma oportunidade por detrás. Pode ser que ele fale alguma coisa que você já testou, ou que você já viu outras pessoas testando, e quando você faz comparação, você tem muito cuidado, porque quando você faz comparação, você tem que comparar duas pessoas no mesmo patamar. Às vezes a gente compara com pessoas que estão em fases diferentes, e fala assim, ele testou, então eu não vou testar para não dar certo. São pessoas em escalas diferentes. Então, comparação é algo muito perigoso, para a gente tomar como decisão, mas a gente pode sim aprender com o sucesso de alguém ou com um fracasso, não um fracasso, mas o erro, ou uma experiência de alguém. Mas tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe é um potencial para a gente sair fora do óbvio da gente, a gente conseguir explorar novas ideias. E aí que vem inovação. Se você ver a história de quase todas as empresas inovadoras, começaram fazendo o óbvio, fazendo o que todo mundo faz. E aí, no meio, você abriu a mente e conseguiu achar uma nova oportunidade. E o próprio Philip Kotler, ele também fala uma frase, que se uma empresa, se daqui a 5 anos você estiver no mesmo cargo que você está fora do jogo. Porque antigamente inovação era algo que te alavancava. Hoje, inovação é necessidade. A sua empresa, ela tem que ter inovação, porque senão as outras passam por cima. A competitividade hoje está muito grande. Então, independente da área que você tiver, aí entra bastante aquele conceito de escala, tecnologia, que eu comentei na segunda aula, eles vêm comendo. Por quê? Porque eles estão inovando. Isso aconteceu com a Gillette. A Gillette inovou, fez lá o guardador descartável, 3 lâminas, super eficiente, e ele só bancava para sustentar esse produto, que foi um boom no começo. Daqui a pouco chegou as outras, fizeram igual, fizeram até melhor. Hoje a Gillette é muito conhecida ainda por esse produto, mas você não vê mais inovações. São empresas que estancaram. E hoje, o que a gente tem visto hoje é que a tecnologia está evoluindo tão rápido, que se você fizer uma inovação hoje e não fizer uma daqui a 4, 5 anos, você vai ficar para trás. Então a inovação se tornou uma necessidade. Então você explorar esses ambientes para conseguir manter esse espírito inovador é uma necessidade hoje, é um pilar fundamental de uma empresa ou de um empreendimento. Eu sinto muita falta do Valdemir. Com ele eu aprendi a me cobrar, a fazer sempre diferente, mas eu sinto que a gente tem cada vez mais fazer diferente, porque esses dias eu tive uma ideia, na verdade eu tive uma ideia, guardei ela para mim, meu atual chefe pediu essa ideia para mim, que era fazer um modelinho lá, para jogar na internet e fazer marketing, e eu, ocupado com outras atividades, fui deixando. Essa semana meu amigo mandou um print lá de um post do concorrente fazendo a mesma coisa. Eu falei assim, olha só, podia ser eu. Quem saiu na frente? Saiu na frente. Agora, se eu fizer, eu copiei dele. Então, essa corrida que acontece é algo que eu acho saudável, até um certo ponto. Você ter concorrentes que também estão batalhando lá, te impulsiona a ser mais competitivo, a ser mais inovador também. Mas, antes de tudo, a lição primordial que eu queria trazer hoje aqui a gente não ter esse preconceito de, às vezes, não, isso não vai dar certo, isso não vai para frente. Porque, às vezes, a gente está amarrado em certezas, frente ao que a gente viveu, frente a decepções que a gente teve, aí entra uma parte mais emocional, Eu até comentei na primeira aula,
né? Eu fiz um painel semântico que eu vi no Japão, eu gosto de tênis, eu gosto de xadrez. Esse é o meu perfil. Então, as coisas que eu vou olhar com os olhos baseado no meu perfil. Né? Agora, uma pessoa que tem outro perfil, ela vai ter outros olhos que eu não vou ter. E eu poder enxergar com os olhos dela é benéfico. Né? Por exemplo, eu cresci no Japão. Eu até falei para a Thalia uma vez numa conversa. Pô, se ela for para o Japão um dia, talvez ela chegue num restaurante, ela entra e pergunta: cadê os garfos? Eu falo assim: que garfo? Não, tem um hashi aí, os palitinhos. E ela pode ser que ela fale assim: mas eles não servem garfo? Não, os palitinhos. Se você quiser garfo, você tem que pedir para eles fazerem o garfo. Normalmente é os palitinhos que estão lá. Só que eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca falei assim: nossa, por que eles não colocam garfo? Porque toda a minha vida, toda a minha infância, ela entrava no restaurante e estava lá os palitinhos, hashi lá. Então, para mim é normal aquilo. Agora, uma pessoa que está fora do meu ambiente, está fora da minha cultura, chega lá, ela vai questionar coisas que eu nunca questionaria. E aí talvez eu possa achar uma oportunidade. Então, essa troca de cultura, pessoas de culturas diferentes, eu acho muito benéfica. É coisa que às vezes você fala assim: nossa, ele está questionando um monte de coisa que eu já desenvolvi isso, né, há muito tempo. E às vezes é aqui existe a oportunidade. Amém? Amém. A ideia é mais passar essa experiência. Mais para frente eu quero fazer uma aula mais prática, mostrando alguns exemplos de empresas que inovaram, que deram certo. Né? E quase todas as empresas não foi na primeira vez, né? Foi várias vezes, tentativa atrás de tentativa, recebendo crítica, recebendo pessoas falando que não vai dar certo. Eu até postei uma frase também, né, falando sobre isso no grupo. E aí chega uma hora que, então é a persistência, né, a insistência e a mente aberta que chega a você ter ideias mirabolantes. Né? Então, é algo que eu acredito profundamente. Algum de vocês querem perguntar? Hoje eu falei bastante, não deixei vocês falarem. Normalmente tem que ser ao contrário. Algum de vocês? Isso que a gente já faz lá no escritório, eu acho bem legal, é diferente. Não sei se eu nunca prestei atenção, mas acho que não tem não, é outro escritório fazendo. Eu acho que para Ouro Fino é diferente, mas assim, de forma regional ou até nacional é o que está tendo. A gente está correndo atrás deles, na verdade. Muito legal. Porque todos os escritórios fazem isso, na verdade. Aí aqui em Ouro Fino não tem muito. E ele lançou na pandemia, né? Como teve a primeira semana de pandemia, a gente fechou o escritório, né? Falou assim: e agora? Vai ficar assistindo Netflix em casa? Não vamos. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, quer dizer, as pessoas estavam inseguras, ausentes de informações, e auxílio emergencial, isso e aquilo. Eu lembro que saiu, era 9 horas da noite. Eu falei: cara, eu preciso fazer um vídeo hoje por causa dessa questão, porque amanhã vai ter alguém fazendo. E tem uma regra de marketing que é melhor o fake do que o perfeito, né? E eu não tinha uma melhor câmera, melhor luz. Eu falei: mas é melhor o fake do que o perfeito. Aí gravei. O vídeo acho que deu 44 mil visualizações. Aquele vídeo de auxílio emergencial. Não sei se chegou a ver. Não vi. Viu? Fiz em casa, tal, falei, né, improvisando. E aí a gente começou a combinar no escritório. Lançou algum tema, todo mundo, porque a gente tá em casa, né? Tava eu, Ivan, Bianca, Júlia. Cada um, vamos ver os temas. Saiu alguma coisinha, informação jurídica a gente fornece. Até porque eu falei: bom, tá todo mundo parado, vai precisar de dinheiro, economia, né? Isso vai refletir também aqui no fim. Quanto mais pessoas aqui no fim tiver recurso, vai gerar mais economia, vai refletir na gente. Então vamos fazer. E até o auxílio emergencial a gente fez de graça também. Falou: ó, quem quiser, a gente vem aqui e coloca o escritório à disposição para preencher para as pessoas. Porque o cara também vai lá, teve uma gentileza, amanhã ou depois ele vai buscar, se ele tiver alguma coisa para contratar, ele vai buscar aqui. Ele vai lembrar. Inclusive eu tenho um cliente esse ano do auxílio emergencial de 2020 que a gente fez. Agora ele teve uma demanda e voltou para nos procurar. Isso é um que a gente conseguiu aferir de forma rápida, né? Fora as variáveis que a gente não viu, mas inevitavelmente deve ter acontecido. Mas é basicamente isso, a gente está tentando sair pra frente. Pensar fora da caixa, né? Fazer algo diferente. A gente viu assim alguns escritórios fazendo e falou: meu, por que a gente não faz, né?
E informação é aquilo que a gente paga. A gente pagava para ter informação na faculdade, né? Pagava para ter informação na faculdade e hoje é muita informação de todo lado, né? Então a gente precisa passar a informação, que é uma forma também de divulgar, levar o direito até a pessoa. Né? Eu vi esses dias num podcast, tem vários tipos de inovação. Tem uns repetidores, né? Aquelas pessoas que fazem o que a pessoa do lado está fazendo, ele repete e faz, né? Ele dá certo, mas ele sempre vai estar atrás. E tem os aprimoradores, que é aquele que pega, o Thiago até mostrou um projeto que ele fez na faculdade. Ele falou assim, eu fiz esse projeto aqui, eu peguei um projeto amigo meu, que ele fez, e fui lá e melhorei. Fiz uma melhoria. Também é uma inovação sequencial, né? Então a inovação não só pode ser algo que você faz do zero, uma ideia nova, mas você pode aprimorar algum, ou por exemplo, eu que já tive experiência de morar no Japão, né, fui alguns dias para os Estados Unidos, às vezes a gente vê alguma coisa que acontece lá, que não acontece aqui, e fala assim, olha, é uma oportunidade, né, de trazer para cá. É algo que também... Por isso que eu gosto muito de viajar, porque você conhece cultura diferente, né? Até aqui no Brasil você vai para um lugar que você fala, nossa, aqui é Brasil, e tão diferente que é. Parece outro país. Exatamente, aí você tem... Mas uma vez eu escutei, eu até acreditei nessa ideia. Uma vez falaram pra gente assim, olha, te ensinaram aí na escola de que alguém inventou a roda. Mentira! Alguém viu uma melancia descendo? Falou, cara, eu vou pegar essa ideia. Então assim, tudo é aperfeiçoado. Você vê um lance e aperfeiçoa em outra área ou outro lugar, mas é a mesma ideia. Basicamente, né? Lógico que tem situações aqui, a criação mesmo. Até a Bíblia fala do rei Salomão, que Salomão observava a natureza, porque as respostas sempre estavam na natureza. Aí ele olhava a natureza e tinha as ideias. Então, o avião, se for ver, o avião pássaro voa, é possível voar. É possível. Né? Como que o passarinho consegue voar? Ele só abre as asas ali e você vai andando. Mas tem na faculdade, tive uma aula, acho que é inovação, que o professor ele apresentou alguns laboratórios, algumas técnicas de inovação que é baseado na natureza. Eles viam como que os gafanhotos andavam, tudo que a natureza mostrava, e aí em cima disso eles desenvolviam, né, peças de impressora 3D que faziam movimento parecido, e cara, dá muito certo. Olha que legal. Era muito interessante. Então eles contratavam biólogos, né, para entender como é que funciona um animal, um bicho, uma árvore, alguma coisa, e tentar aplicar isso, replicar, na verdade, na engenharia. Isso eles já fazem, já é comum. Observando a natureza. Observando a natureza. Então, a habilidade de observação se torna fundamental, né? Você conseguir olhar, porque assim, a gente vive o nosso dia a dia sem parar para pensar nas coisas, né? São coisas que é automático. E quando você sai do automático, você às vezes acha uma outra oportunidade. Isso é uma habilidade que você tem que treinar. Às vezes você fala assim, putz, todo dia eu faço isso, mas será que eu não estou enxergando alguma coisa? É difícil enxergar, né? Depois você enxerga e fala, nossa, estava ali, estava uma oportunidade aqui, mas até você enxergar. Por isso que eu gosto muito aqui, a ideia é alavancar bastante o debate, porque aí, né, cada um traz uma experiência, e isso é mais rico do que somente eu falando o que eu estudei para trazer aqui para vocês, ou a minha experiência por si só. Eu gosto muito do espírito, né, de levantar essa questão de debate. Muito bom. Amém?